Olá, nessa aula vamos falar sobre Destruction Data, ou seja, desestruturação de dados dentro do React. A gente precisa seguir algumas regras para fazer a desestruturação de dados dentro do React, senão a gente tem alguns efeitos colaterais e a gente vai entender aqui o que acontece caso a gente não faça isso da maneira correta, certo? Então, bora lá para o código. Bom, basicamente, eu vou criar aqui um componente novo. Então, eu vou criar aqui um novo componente, vou chamar ele de function. Aí eu vou chamar ele de text, que ele vai ser o meu componente de texto, e ele vai ter basicamente para mim um return. E esse return, o que ele vai ter como funcionalidade? Ele vai ter ali somente um H3. Um H3, beleza, está trazendo aqui. E aqui eu vou ter um meu texto aqui. Beleza. Vou chamar meu componente aqui dentro e prontinho. Beleza, tem aqui meu texto aqui. Eu vou dar um zoom, ou melhor, eu vou mudar para um H1 aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Então, tem aqui o meu texto aqui. Beleza. E aí, eu preciso fazer o quê, né? Eu vou colocar aqui um color para falar para ele que ele vai ser agora da cor azul, né? Então, vou falar que ele vai ser um blue. E aqui dentro eu vou ter a minha props, minha propriedade, e vou passar diretamente dentro da minha tag, né, com CSS inline. Então vou colocar aqui um style e vou colocar aqui color, dois pontos. Aí eu vou chamar aqui o meu color. Então vou passar para ele aqui o props.color, que é o que eu passei. Beleza, meu texto ficou azul. Então o meu texto ele está azul aqui em cima. E se eu quiser fazer o quê? Eu vou replicar aqui, cada um deles vai ter uma cor diferente. Então aqui vai ser vermelho e aqui vai ser verde, né? Então tem aqui um texto de cada cor. Beleza. Quero criar outras propriedades. Posso criar também outras propriedades. Eu vou selecionar aqui tudo e vou colocar aqui underline para ele ter o underline dele. Então vai ser true. Vou colocar aqui um size para a gente manipular o tamanho da fonte dele. Então o size vai ser de 24. Beleza, vou fechar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Beleza, agora o que eu preciso fazer, né? Vou ter que colocar aqui um text decoration. Text decoration e falar para ele, se o meu props.style, style não, ponto underline, ele existir, então eu vou trazer aqui o underline. Se ele não existir, ele traz aqui um defined. Beleza. Aí eu vou criar mais uma propriedade aqui, né? Que vai ser o font size, né? Então tem o font size. E esse meu font size, ele vai ser basicamente o quê? Mesma escrita, né? Props.size. Se ele existir, ele vai fazer o quê, né? Eu vou colocar aqui dentro de template literals. Por quê? Porque eu preciso passar qual que é a minha forma métrica que eu vou utilizar aqui dentro do meu código, né? Então, eu tenho aqui o meu props.size e em seguida eu passo aqui a minha unidade de medida, que é pixel. Caso não tenha, também traz um defined. Beleza. Prontinho. Aí, diminuiu minha fonte e cada uma delas continua do mesmo tamanho. Underline, eu tenho que escrever certo, senão ela não funciona, né? Prontinho. Underline. Beleza. Mas aí a gente tem a questão da desestruturação de dados. O que significa isso, né? Normalmente a gente tem a desestruturação de dados, que a gente já viu em aula, que é colocar aqui, tipo, um data e desestruturar o dado aqui. Basicamente funciona quase da mesma coisa, né? Porque aqui dentro eu posso ter basicamente uma const, e essa const ela vai se chamar props. E essa props ela tem o que dentro dela? Ela... Opa, deixa eu passar ela no lugar certo, senão ela não funciona. Bom, eu tenho aqui tudo isso, menos a cor. Vou deixar a cor para depois. E, basicamente, eu tenho esses valores, né? Então, eu vou normalizar aqui para a gente fazer funcionar esse objeto. E aqui é o que a gente tem, né? Então,
a gente tem exatamente esses valores aqui. E para a gente passar essa propriedade para lá, a gente passa como? A gente não passa dessa forma, né? Porque se a gente passar dessa forma, ela não vai funcionar, né? A gente precisa passar ela desestruturando. Porque quando a gente faz essa desestruturação de dados, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um split de cada um dos dados, né? Então, basicamente, isso que eu estou fazendo aqui é o mesmo que eu pegasse dentro do meu código e fizesse isso aqui. E fizesse exatamente isso aqui. Então, isso daqui, o props object, ele é igualzinho a isso aqui. Quando eu estou utilizando, na verdade, o props não, isso aqui. O destruct desse props é basicamente isso. Então, é isso que está acontecendo aqui dentro do meu código, né? Só que aí a gente tem uma coisa, né? Uma particularidade. Se eu quiser colocar aqui um color e falar que esse meu color vai ser purple, que ele vai ser roxo, ele não vai acontecer nada. Então, basicamente, ele não está acontecendo nada por quê, né? Se a gente colocar essa informação aqui na frente, ele vai trazer aqui a minha cor roxa, né? Ele vai trazer aqui o meu purple. Por quê? Basicamente, quando a gente está trabalhando com desestruturação de dados, a gente tem que pensar o seguinte, né? Basicamente, a gente está trabalhando aqui, ó, const objeto 1. Então, esse objeto 1, ele tem aqui o valor de x que é igual a 10. E se a gente for passar o valor de objeto 2 e o valor de objeto 2, o x for igual a 11, o que vai acontecer? Se a gente utilizar a desestruturação de dados, eu vou basicamente fazer o quê? Eu vou pegar o objeto 1 e vou simplesmente sobrescrever o que eu tenho ali. Então, o que acontece nessa ordem, né? Então, objeto 1, objeto 2. Eu posso até dar um console log aqui, ó, para a gente visualizar o que acontece, né? Então, o nosso objeto 2, ele vai trazer basicamente o que, né? Aqui dentro, ele tem aqui o 11. Por quê? Porque basicamente eu estou pegando o elemento que ele tem ali de diferente, de igual, e fazendo a alteração dele. Então, no destruct de dados, ele acontece da mesma forma, né? Então, eu vou ter aqui a minha cor, eu setei ele como azul, mas na hora que eu for setar ela de novo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a cor ali que está azul e vai sobrescrever ela para roxa. Então, ele vai fazer esse sobrescript dessa cor, né? Então, vai fazer a reescrita desse valor. E agora, se ele tiver ao contrário, que nem o que a gente está vendo aqui, ele tiver ao contrário, ele não vai fazer nada, porque ele vai pegar o roxo e simplesmente ele vai substituir pelo azul logo em seguida. Então, é a mesma coisa que a gente tem aqui. Porque eu poderia ter um outro valor aqui, que seria y, e esse valor de y seria o quê? Seria 44. E aí ele ia trazer os dois aqui, ó. Y 44 e o x ele manteve como 11. Por quê? Porque o 11 é o valor que ele consegue encontrar lá dentro. Então, ele consegue fazer isso. E esse outro valor que a gente pode colocar aqui dentro, a gente pode passar o quê? O increment. E esse increment, ele pode ser o quê? Ele pode ser 4, por exemplo, né? Porque lá dentro, quando a gente for colocar o valor para a gente fazer o incremento dos nossos dados, eu posso passar aqui o onClick e passar aqui dentro de um state, né? Vamos colocar aqui set state e passar aqui o state mais o props.increment. Só que aí a gente precisa declarar o useState. A gente declara useState e a gente passa aqui o nosso useState para a gente utilizar. O valor é 0, prontinho. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso state com valor 0 e a gente consegue declarar ele. Deixa eu só passar aqui o useState aqui para cima e entender o que está acontecendo ali. Ele não está definido, mas ele existe aqui. setState. Pronto. Era a letra maiúscula. Bom, na hora que eu for clicar no meu state, que eu vou trazer o meu valor para cá, né? Então, eu preciso trazer esse valor aqui dentro. Então, a gente consegue visualizar, né? Ele não é um número. Por quê? Porque aqui dentro eu estou passando 4, né? Então, eu estou passando 4 para esse aqui
e para o outro eu não estou passando nada, né? Então aqui ele tem 4 e aqui ele não vai ter nada, em vez de dar not a number, né? Então para todos eles eu preciso passar um valor de incremento. E aí o que eu faço, né? Vou apagar esse nosso exemplo aqui. Eu vou passar esse increment aqui e vou falar para ele que o increment vai ser igual a 4. Aí eu não preciso mais desse increment aqui. Agora os outros dois passam a ser not a number e só o primeiro que eu tenho aqui o incremento. E aí, para facilitar tudo, pego todos eles aqui e excluo o restante dos valores e passo diretamente a minha props. Faço a atualização e agora cada um deles tem um estado que eu posso gerenciar e individualmente, junto com o quê? Com as minhas propriedades. Então, basicamente, se eu tivesse a necessidade de mudar a cor de cada um deles, ou se eu quisesse falar que a cor desse aqui e continuaria sendo, seria só purple, né? Então, ele continuaria purple e o restante continuaria mudando. Então, é necessário que a gente passe o props sempre antes dos valores que você vai passar ali dentro como propriedade. Por quê? Porque normalmente as props que você vai passar aqui dentro do seu componente são as props que você vai utilizar com o seu estado, né? Com a manipulação do estado, e em seguida você possa passar as demais propriedades ali para dentro, tá bom? Então, eu espero que tenha entendido como funciona aí a nossa desestruturação de dados e como que a gente passa as propriedades e o porquê que a gente não pode passar depois, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Se for necessário você passar depois, porque precisa que a cor que fique sobreposta ou até mesmo alguma funcionalidade fique sobreposta, fique depois, tranquilo. Mas por padrão, normalmente a gente passa props antes. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima aula.